Entenda, Adão tinha um corpo que podia estar na presença de Deus, e o pecado o tirou disso. Nós estamos vivendo agora nesse corpo, e um dia nós teremos o corpo glorificado. E Adão, que conhecia a Deus, tentou se esconder de Deus. Veja como o pecado, ele emburrece o ser humano, né? Ele tenta se esconder de Deus, e o pecado faz isso. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Mas a iniquidade de vocês faz separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então é o pecado que nos afasta de Deus. Esse foi o primeiro rompimento. O segundo rompimento é o rompimento com o próximo. Como só tinha Adão e Eva, ali a gente pode afirmar que foi a primeira briga de casal. O primeiro rompimento foi do homem com a sua própria ajudadora idônea. Porque no versículo 12, o Adão diz assim: então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ô meus irmãos, isso é muito terrível, porque aqui a gente vê Adão usando um artifício psicológico chamado projeção, aonde a culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. Em outras palavras, sabe o que o Adão falou? Deus, na verdade a culpa é sua, porque olha como ele faz: a mulher que tu me destes. Ou seja, se não fosse esse presente de grego que o Senhor me deu, eu não teria pecado, eu não teria caído. Então, em última instância, Adão projeta a culpa para a esposa, para a mulher e também para Deus. E a gente às vezes continua fazendo isso, irmãos. Essa mania de projeção, a gente não assume o erro. Então houve um rompimento aqui com o próximo. Eu imagino que a Eva não ficou feliz quando Adão jogou a culpa para ela, né? Então, como só existiam Adão e Eva, o pecado, esse rompimento veio com a sua esposa. Por quê? Porque o pecado, ele promove rompimentos interpessoais. O que eu quero dizer com isso? Aonde não há comunhão, o pecado predomina. E aonde o pecado predomina, não há comunhão. Por isso que nós precisamos, como família, como casais, os casais precisam muitas vezes sentar, conversar e pedir perdão um para o outro. Porque o pecado gera rompimento. E muitos casamentos, irmãos, vão por água abaixo por falta de perdão. Daquele que ofendeu pedir perdão, e aquele que se ofendeu também, às vezes não chega e diz: olha, essa atitude sua me ofendeu. Então nós precisamos ter essa maturidade. O terceiro rompimento é o rompimento intrapessoal, versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A partir do pecado, intrapessoal é uma fissura que abriu no próprio homem. A partir do pecado, o homem passa a ser um ser que vive em conflitos. Até o pecado, não importava o que eles estavam vestindo, e eles não vestiam nada. Quando o homem peca, eles olham para si e já não se aceitam mais como estão. Os complexos automaticamente tomam conta da cabeça deles. Nós não sabemos, irmãos, quantos anos Adão e Eva viveram assim no jardim. Mas imagine que foi muito tempo. Eles viveram daquele jeito, até o dia que pecaram. No dia que eles pecaram, os complexos assumiram. Houve um rompimento intrapessoal com ele mesmo. E o pecado abriu essa fissura no próprio homem. Todos os problemas internos que nós temos, psicológicos, psicossomáticos, emocionais, ansiedade, depressão, toda espécie de complexos passaram a existir no momento da queda. Até o momento da queda não existia nenhum pecado no mundo.
Não existia nenhum complexo, foi o homem pecar, os olhos se abriram, os complexos vieram, nós precisamos nos esconder, nós precisamos tampar a nossa vergonha, não está legal assim do jeito que está. Então, o pecado ele traz um rompimento intrapessoal. Primeiro no relacionamento com Deus, depois no relacionamento com o próximo, depois consigo mesmo. E por último, um rompimento com a natureza, no ambiente em que o homem vive. Diz assim no versículo 17, a parte B do versículo: maldita é a terra por tua causa. Olha Deus, o que Deus fala para o homem? Maldita é a terra por tua causa. O pecado do homem é a causa de todo o desequilíbrio, ecológico que nós vivemos. Para pensar comigo. Imagina todas as extinções que aconteceram no planeta. Imagina todos os maremotos, terremotos, tsunamis, enchentes, seca, incêndio. Tudo que aconteceu no planeta de ruim é consequência do pecado de Adão.